Olá, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo da série de Qual é a Identidade Nacional Brasileira? Uma série de vídeos que estamos fazendo para investigar essa questão que, como eu já disse nos vídeos anteriores, ficou completamente esquecida do debate. Completamente não, né? Mas esquecida, delegada a uma questão secundária na literatura brasileira, na alta cultura. É como se no Brasil, nas últimas décadas, já tivesse se firmado a identidade nacional, coisa que na verdade não aconteceu. A identidade nacional brasileira ainda ela está por se construir, ainda está por ser forjada, né? Isso na verdade é o que muito ensina um dos autores, um dos filósofos brasileiros que mais insiste nessa questão é o Olavo de Carvalho, por exemplo, quando ele afirma que o Brasil, que esse é o grande drama nacional, né? Ele diz numa conferência que esse é o grande drama nacional. O grande drama nacional, o fato de não ter descoberto a sua identidade nacional ainda não ter sido forjada historicamente, literariamente, e de repente foi interrompida no seio de um contexto, num contexto sociológico mundial, onde está havendo justamente a dissolução das nações, né? Bem, que está ocorrendo por diversos fenômenos. A retomada desse debate de identidade nacional, qual seja a identidade nacional, ela visa principalmente naqueles que têm a, a consciência de que o sentimento nacional ele deve ser construído, edificado, né? De como a identidade nacional ela é construída, como que ela é forjada. Como eu disse na semana, como eu disse ontem, na verdade, né? Ontem, a identidade nacional ela é forjada a partir de uma contraposição, a partir de um discurso, uma retórica, né? Aqui não uma retórica no sentido pejorativo, é o discurso de unificação de um grupo que vai fazer com que eles se sintam parte do mesmo grupo. Esse sentimento pode ser, esse discurso, ele pode ser real, ele pode se basear na realidade ou pode não ser, ele pode ser completamente fantasioso. Mas na verdade é o discurso que faz com que pessoas se unam em torno de um ideal, em torno de uma ideia e lutem por ele. As nações elas nascem também de maneira muito semelhante, mais complexa, claro. As nações elas nascem e se dissolvem. Elas nascem a partir do momento que existe o sentimento de pertença a uma comunidade humana ampla, com leis, ordem, cultura, filosofia, cosmovisão e etc. E ela se dissolve, ela acaba quando justamente essas características se perdem. Quando ela perde a sua cosmovisão, perde a sua filosofia, ou filosofias, né? Perde sua religião, perde a sua perde, perde a sua liga, né? Uma liga espiritual. É uma liga de maneira precisamente espiritual. Precisamente espiritual. Ela se perde justamente a alta cultura, quando a alta cultura ela já não se identifica mais com a cosmovisão do povo, da nação. Curiosamente, no Brasil nunca existiu uma alta cultura, exatamente, que tivesse, até onde eu sei, né, até onde eu sei, nunca houve uma alta cultura no Brasil onde ela estivesse de acordo com a cosmovisão do povo, da base do povo. Porque a alta cultura no Brasil ela sempre foi uma coisa elitista, ali na rodinha dos importantes, dos principais. Nunca foi uma coisa assim adentrada do seio da sociedade mesmo.
E aqueles membros da alta cultura que vinham do povo, que participavam da cosmovisão do povo e que ajudavam a dar a linguagem, criar a linguagem para o povo, geralmente esses eram relegados ao ostracismo, né? Eram simplesmente esquecidos, abandonados e até mesmo combatidos. Na história do Brasil, isto sempre foi uma constante. Perseguir aqueles que possuem algum talento nato, genuíno, que não está afim de conseguir apenas um cargo, um fetiche, uma, uma coisa assim elitista, prosaica ou meramente retórica, apenas para puxar o saco ali entre os compadres das camadas de cima. Bem, esses que se recusavam eram relegados ao ostracismo, eram simplesmente combatidos. Poucos, com raríssimas exceções, conseguiram ultrapassar esse limiar, mas, de qualquer forma, suas atuações foram um tanto limitadas. Limitadas muitas vezes, na maior parte das vezes, por eles mesmos. Limitadas por causa do seu nível de atuação. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis, ele descreveu os diversos personagens do Brasil de uma determinada época, mas no plano sociológico, no plano de descrever um Brasil, de um Brasil universal, nisto falhou. No Brasil que deveria ser, o que poderia ser, mais ainda falhou. Mas não falhou porque ele era incapaz, mas por causa de uma limitação realmente interna, né? Assim também outros autores, muitos outros autores, e também, sem contar os autores, também os políticos ou os líderes espirituais, sacerdotes. Não houve no Brasil ao longo dos séculos sacerdotes que pudessem compreender o Brasil e a sua potencialidade como nação, por exemplo. E isso, na verdade, foi uma grande falha na formação do imaginário do povo brasileiro a respeito da religião, que fez com que as pessoas estivessem desconectadas, elas desconectassem política, religião, alta cultura, ou seja, tudo desconectado. Então, a parte espiritual da vida cristã, ela ficou relegada, ela ficou assim, um apartheid em relação à política, muitas vezes em disputas ferozes com a política e com a alta cultura. E com as demais outras forças participantes da sociedade. Isto foi uma grande desgraça, porque essa classe espiritual, essa classe sacerdotal brasileira ao longo dos séculos, completamente separada dos outros segmentos, não conseguindo unificá-los, abrangê-los e transcendê-los, fez com que a questão então de religião, a questão da religião, alta cultura, política e sociedade fossem coisas diferentes, distintas, separáveis. Isso só é possível num país que não tem identidade nacional. Isso só é possível num país que não tem identidade nacional. A igreja teve uma grande parte da culpa nisto, a igreja católica. Mas teve exceções. Para mim, a maior exceção na história do Brasil foram os primeiros padres, aqueles primeiros catequistas, né? São José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Padre Navarro. Também teve o Padre Antônio Vieira, sem sombra de dúvida. Padre Antônio Vieira, creio que tenha sido o que mais compreendeu o Brasil como nação, como um todo, como potencial de civilização, como potencial de país partícipe da identidade portuguesa nacional.
É um grande patrimônio comum, então, entre os portugueses e brasileiros. Padre Antônio Vieira. Então, o Padre Antônio Vieira, sim, ele tinha uma visão, tinha uma cosmovisão. Ele tinha um discurso, ele tinha uma ideia de Brasil. Uma ideia que eu considero muito coerente. Agora, o que houve depois dele? Quais foram os padres que vieram depois dele, que continuaram esse trabalho minucioso dele de estar sintetizando o Brasil? Nenhum, praticamente nenhum. Todos foram bastante limitados, sobretudo a partir do século XIX, quando o Brasil se tornou independente de Portugal. Nesse tempo, quando o Brasil se tornou independente de Portugal, o que aconteceu? Houve uma ruptura ideológica, né? Como eu falei ontem, o Brasil deveria criar um discurso que justificasse a separação com Portugal, e esse discurso era justamente o antilusismo, né? Ou seja, Portugal é o nosso grande, entre aspas, inimigo, porque nos explorou no passado, queria impedir o nosso progresso, então nós devemos criar aqui nosso próprio progresso, a nossa própria, nosso próprio caminho. Nessa busca de realizar o próprio caminho, o Brasil então criou a ideia da nacionalidade brasileira, a ideia de uma nação brasileira independente, onde a cosmovisão que justificaria a existência dessa nação também teria que ser forjada. Só que o que acontece? O Brasil ele já começou com a coexistência de duas forças completamente antagônicas na alta cultura. Ou seja, o Brasil teve duas alta culturas nesse período. Duas alta culturas, claro, duas classes intelectuais distintas, muito distintas entre si. Uma era a classe intelectual forjada e liderada pela maçonaria, ou por aqueles simpatizantes, ou que estavam assim, na roda de influência da maçonaria, e nisso estava José Bonifácio, né, como todos sabem, e o próprio imperador Dom Pedro I, e por outro lado estava a Igreja Católica. A Igreja Católica partícipe também com a sua classe intelectual própria, sua classe sacerdotal própria. Só que ambas tinham cosmovisões completamente distintas, assim, completamente distintas mesmo. Por mais que talvez elas não fossem, vamos dizer, inimigas em combate frontal naquele tempo, mas com absoluta certeza iria ser, por uma questão de evidência, por uma questão de obviedade, porque ambas possuíam visões completamente distintas. E foram essa duplicidade de visões distintas que o Brasil foi regido durante todo o século XIX. Então, ora era uma, ora era outra, forjando a identidade nacional, mas ao mesmo tempo em disputa. Com isso, o que houve? Houve fomento de ideologias e movimentos distintos. O resultado disso foi que não foi forjada nenhuma identidade nacional, exceto por uma terceira linha, por uma terceira via, digamos assim, independente tanto da Igreja Católica quanto da maçonaria. Independente, entre aspas, né? Que era uma classe intelectual que foi surgindo ao longo do Império, uma outra classe intelectual, uma outra elite intelectual que foi surgindo ao longo do Império e que esse estava vinculado diretamente ao próprio Império e às estruturas do Império, com os seus movimentos internos, como os abolicionistas. Bem, nisto aí surgiu uma parte interessante. Eles buscaram, então, forjar a identidade nacional, mas eles ainda estavam, vamos dizer, muito no começo, muito na semente desse plano, né? Entre esses movimentos que eu diria próprios do Império do Brasil, para forjar essa identidade nacional, houve a ideia, por exemplo, do indianismo. O indianismo, no caso, ele foi uma adaptação do romantismo surgido na Europa para o Brasil, transplantado para o Brasil, ele se tornou indianismo,
Houve outros movimentos, mas principalmente este indianismo. O que era o indianismo? Era a busca da valorização do índio como sendo o arquétipo, né? Aquele singular representante da nacionalidade brasileira. Então, em outras palavras, ser brasileiro, genuinamente falando, seria ser um índio, né? O índio, ele é, no caso, o primeiro brasileiro, ele é a fonte da brasilidade. Sendo a fonte da brasilidade, então deve-se abandonar tanto a cosmovisão católica ou a maçônica ou a maçônica, e dentro desse contexto imperial de formar uma identidade nacional própria, buscou-se então a valorização do índio como sendo a raiz do Brasil, a raiz principal do Brasil. Destas características do índio deveriam ser valorizadas e reescritas no imaginário, porque a figura do índio sempre estava ligada a uma ideia arcaica de atraso, né? Incivilidade, incivilização. Mas com o advento do indianismo, o índio ele é colocado como sendo um profeta, um herói, um sacerdote. Ou seja, é praticamente a mesma cosmovisão cristã, só que transplantada para a figura do índio e para a sua cultura, para a sua religião, cosmovisão. Sendo colocada esta, então, como sendo a verdadeira origem do Brasil. Isso acontece com textos, né, pictográficos, como Pindorama, uma terra de delícias, completamente natural, completamente dotada de belezas naturais e ao mesmo tempo de uma mística indígena, que são os espíritos da floresta. Então o Brasil se torna nessa espécie de terra exótica, mítica e selvagem, e ao mesmo tempo pura e ao mesmo tempo amoral, sim, não é amoral, sem aquela moralidade típica do Ocidente, que quer dizer a moralidade vinda do cristianismo, né? Então, sem aquela moralidade, mas ao mesmo tempo uma pureza, uma ingenuidade. Então, este se torna o Brasil, uma terra virgem mítica que vai surgindo e se desenvolvendo em torno do índio, em torno da aldeia. Nisto você tem aí diversos autores, né? José de Alencar, aqui vamos pegar só um momentinho. Você tem também o Ijuca Pirama. Você tem o Ijuca Pirama, você tem a figura, por exemplo, do Uruguai. O Juca Pirama de Gonçalves Dias, por exemplo, que é um dos maiores expoentes do indianismo, né? Indianismo brasileiro. Como eu falei, então, a figura do índio, a figura indianista, criada pelo indianismo, ele é um discurso a respeito da busca da identidade nacional, que no caso buscou valorizar a raiz indígena brasileira, né? E por que isto é importante? Porque isso iria conferir, inclusive, a valorização do sangue índio e do sangue mestiço. A valorização de uma brasilidade que justificaria, de certa maneira, um antilusismo. Então, aquele que é descendente, por exemplo, dos índios,
ele tem uma ligação com a terra direta e transcendente ao português invasor, entre aspas, que chegou de Portugal. Essa visão da valorização do índio, ela vai se sobressair. É claro que ela é uma coisa que existe ao longo de toda a história do Brasil, na verdade. Mas o indianismo ele vai pegar, ele vai recapitular isto e vai ressignificar como sendo a fonte e origem da brasilidade. E que vai persistir pelas décadas e séculos seguintes, né? Pelos 150, 170 anos posteriores, até hoje. Então, por hoje, acho que é só. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto amanhã, tanto a respeito do indianismo, como adentrando um pouco mais este assunto. Como eu falei, qual seja a identidade nacional, um discurso que garanta a unidade, a unificação uma unificação sociológica do sentimento popular, do sentimento do povo, de pertença a um grupo, pertença a uma nação. Nisso você replica as origens que garantem a subsistência disto. No caso, um dos primeiros movimentos da alta cultura. Neste sentido, no Brasil, foi o indianismo. Se teve sucesso ou não, daí nós vamos ver isso aí depois. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.